Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sonho Bem-vindo. Eu sou o Dr. Oscar Duarte, especialista em reprodução humana, e hoje vamos falar sobre um tema essencial para quem está planejando o futuro reprodutivo. Como os hábitos de vida impactam a fertilidade e o papel do congelamento de óvulos nessa jornada. Para essa conversa, tenho o prazer de receber aqui a doutora Michele Nagai, que vai compartilhar insights valiosos sobre os fatores que podem afetar a fertilidade, a saúde reprodutiva e como podemos agir para preservar a fertilidade. Seja muito bem-vinda, doutora Michele. Oi, Oscar, muito obrigada pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou Michele Nagai, especialista em reprodução assistida e faço parte aqui do grupo da Vida Bem-vinda do Ferti Group. Muito bom, Michele, um prazer ter você aqui. Vamos começar então conversando um pouquinho sobre os principais fatores que podem afetar a fertilidade. A gente sabe que esse estilo de vida moderno, ele pode trazer algumas consequências. Você poderia comentar com a gente um pouco sobre isso, por favor? Então, eu acho que uma coisa, assim, algo que infelizmente nesse último período vem aumentando, o tabagismo, principalmente pensando em cigarros eletrônicos, tem um impacto muito importante, né? Nós sabemos que o tabagismo tem impacto muito importante na quantidade de ovos, na velocidade com que nós gastamos os nossos ovos, e eu vejo aí a juventude fumando cada vez mais cigarros eletrônicos, que não tem cheiro, mas sem se preocupar com o futuro. Então, eu acho que isso vai ter um impacto futuro muito grande ainda, que nós ainda veremos, infelizmente. E também os hábitos de sono, que eu acho que a juventude também está ficando cada vez pior, dormindo menos, muita mídia social, isso tem um impacto importante. Uso de telas, né, à noite, até tarde, atrapalha aí o ciclo circadiano, né, e aí acaba prejudicando a fertilidade, né? Hoje nós já sabemos que pessoas que dormem menos de 7 horas têm um impacto negativo tanto no tratamento de reprodução assistida, mas também na fertilidade. Então isso nós conseguimos ver, e também quem dorme demais, também aí pode ter um impacto negativo. Muito interessante, Michele, e fica um alerta aqui, né, para as nossas colegas e colegas médicos, né, que trabalham à noite, e não só os médicos, mas todos os trabalhadores de turno invertido, né, eles acabam tendo aí realmente uma repercussão sobre esse ritmo circadiano, e isso interfere com a fertilidade. Eu lembro que tem um trabalho publicado na Fertility Sterility, que é uma revista super famosa, né, na nossa área, e que mostra uma associação eles chamam time to pregnancy, né, que é o tempo até a pessoa conseguir engravidar, com o fato de trabalhar à noite ou não. E as pessoas que fazem turno noturno, elas levavam mais tempo para engravidar. Então é bem interessante a gente pensar nisso quando a gente está falando de fertilidade, né? Além do sono e dessa questão dos cigarros eletrônicos, que eu achei super importante você trazer, porque a gente associa muito ao cigarro normal, né? E achando que o cigarro eletrônico é uma saída saudável para o cigarro normal, e não é, né? Mas além da questão do sono e do cigarro, que outros fatores você pontuaria assim, do estilo de vida moderno, vamos dizer assim, atual, que pode estar interferindo com essa queda da fertilidade que a gente tem visto? Eu acho que o principal fator é a idade, mas aí não está, né, no estilo de vida. Eu acho que até faz parte, né, é um movimento aí global das mulheres adiarem cada vez mais a gestação, e eu acho que com certeza a idade é o principal fator que está causando essa queda, mas também a alimentação, o uso, né, de substâncias que podem interferir, pesticidas, essas coisas também têm uma interferência na qualidade, na fertilidade no futuro. Então, a alimentação, sono, atividade física também. Nós sabemos que a atividade física tem um impacto positivo e negativo, né, sobre a fertilidade. Então, um percentual cada vez maior de pessoas sedentárias, tempo de tela, trabalho em casa, ficar muito tempo sentado, eu acho que isso também tem, infelizmente, um impacto, né? E a alimentação, cada vez mais processados, pacotinhos, e menos uma alimentação mais orgânica ali, né? Mais natural, orgânica que eu né? digo orgânica e alimentos natural. De verdade, exatamente. Né? Alimentos de verdade, né? Você falou uma coisa interessante aí, Michele, que me chamou a atenção, a questão da atividade física, né? Que de menos pode atrapalhar e de mais pode atrapalhar.
como que o demais pode atrapalhar? Porque o de menos a gente imagina, né? Uma pessoa mais sedentária, menos saudável, tende a ganhar mais peso, tende a reganhar peso quando já perdeu, quando a pessoa é mais sedentária. Mas e o demais? Por que o demais atrapalha? Explica pra gente. Então, tem muita relação, primeiro com o aporte calórico, né? Então, pessoas que gastam muito mais do que consomem, então, com atividade física extenuante, tem uma queda ali de fertilidade, a gente precisa, né, de um aporte calórico também para toda a parte reprodutiva. Então, só essa parte calórica já teria também, mas o excesso de oxidação, estresse oxidativo do excesso de atividade física também tem impacto. É uma coisa que nós vemos muito em mulheres que são atletas, que correm maratonas, entre outros, que param de menstruar e fazem ali a tríade do atleta, né? Então, isso tem um impacto também. O que seria atividade física demais? Que eu sei que isso é uma das principais dúvidas. E você sabe que eu estava revisando isso e eu acho que eu me encaixo, infelizmente, nessa parte. Olha aí, doutora Michele se encaixando. Exato, porque às vezes nós pensamos que um extenuante são aquelas mulheres que correm maratona, que estão treinando para um Ironman, mas não necessariamente. Nós sabemos que a atividade física, por volta de 15 minutos diário, tem um efeito benéfico, mas acima de 50 minutos, 5 vezes por semana, uma atividade física mais intensa, tem um efeito deletério importante. E com certeza eu sou essa pessoa, né? Então, é complicado. É difícil também a gente calcular o que é uma atividade física extenuante, mas pelo que eu estava lendo ali, quando existe um gasto calórico de aproximadamente 6 calorias por minuto de atividade física, eu imagino que seja depois do 2, do 3, quando a gente faz a monitorização de frequência cardíaca. Entendi, a faixa, né, de frequência Exato. cardíaca 2 Exato. e 3. Então aí alertas importantes da doutora Michele, né, sobre excesso de atividade física. Acho que alguns números que você falou aí são interessantes, né, algumas informações. Então, alteração menstrual, né, começou a fazer muita atividade física e alterou o padrão menstrual, opa, sinal de alerta, né? Uhum. E esse número que você falou que é super interessante, mais de 50 minutos de atividade intensa, que seria nessas faixas cardiovasculares, faixa de frequência cardíaca mais alta, faixa 4, faixa 5, mais de 5 vezes por semana, né? Uhum. Que tem muita gente que tá nisso hoje em dia, hein? Inclusive você. Inclusive eu, exatamente. Muito bom. Falando um pouquinho agora, Michele, você pontuou a questão da vida moderna com a redução da fertilidade e que talvez um dos pilares mais importantes seja a idade, né? A gente falou de sono, de atividade física, de alimentação, mas você falou rapidamente sobre a idade. Como é que o fator idade, né, ele afeta a fertilidade? Qual que é o mecanismo da idade afetando a fertilidade? Porque hoje em dia, assim, a gente encontra um monte de mulheres de 35, de 40, de 45, que são super saudáveis, que fazem atividade física, que se alimentam bem, que dormem bem, que seguem todos os pilares que você falou aí. Não fumam, não bebem, mas mesmo assim a gente tem uma preocupação. Por quê? Então, por 2 motivos principais. Nós nascemos com a quantidade de óvulos que nós iremos utilizar durante toda a nossa vida e nós gastamos esses óvulos. Então, com o aumento da idade, existe uma diminuição da nossa reserva ovariana, que reflete basicamente a quantidade de óvulos que nós ainda temos. Então, quanto mais velha, maior a chance de estar acabando ali, de ter ciclos. Nós sabemos que mais ou menos 10 anos antes da idade que nós entraremos na menopausa, já existe uma queda ali de fertilidade. E, além disso, existe um aumento de alterações genéticas e de defeitos, entre aspas, dos óvulos. Então, esses óvulos têm a nossa idade. Se eu tenho 38 anos, eu tenho óvulos de 38 anos que sofrem também um processo de envelhecimento e aumenta aí a chance de alterações genéticas nos embriõezinhos. E isso pode levar a um aborto, a não engravidar, entre outros. Entendi. Então, com a idade, diminui a quantidade de óvulos e a qualidade dos óvulos, é isso? Isso. Muito bom. E tem uma idade que começa a te preocupar, você como especialista em reprodução assistida, falando agora não só para os pacientes, mas também para os ginecologistas que escutam, que eu sei que eles escutam muito e assistem, né, muito o nosso videocast. Qual idade que começa a te preocupar um pouco? Qual idade que começa a te preocupar muito? Como é que você encara isso daí, Michele? Então, quando uma paciente
passa por mim no consultório, tem 30 anos e fala que não pensa em engravidar tão cedo, eu acho que para mim já liga um alerta ali importante. Porque de 30 para 35 ali já está muito próximo. Com 35 já fico... Já está passando da hora de congelar, né? Então, com 35 anos, nós sabemos que essa queda de qualidade de óvulos, de quantidade, se acentua. Então, um sinal de alerta muito maior. E passou de 35 anos, 37 para cima, a preocupação é ainda maior. Infelizmente, nós estamos ainda pegando uma galera aí de 37, 38 anos que está pensando em congelar óvulos agora, porque o congelamento de óvulos é algo relativamente recente, existe uma falta de informação, existe preconceito até dos colegas médicos, então nós iremos pegar durante um tempo ainda esses pacientes com mais de 37 anos que não têm filhos e não pensam em ter filhos no momento. Então isso me liga um alerta, assim, uma luzinha vermelha. Muito bom. Então vejam que 30 anos, a doutora Michele falou que ela já acende um primeiro alerta, né? 30 uma luzinha anos, amarela, uma assim, luzinha amarela que olha, não tá pensando em engravidar. Você sabe que eu tenho uma regra, né? Prática que eu inventei, mas que ajuda na hora de pensar. Você falou bastante de idade e eu concordo 100% com você. Hoje em dia tem um hábito, que eu diria que é um hábito não muito adequado, de ficar fazendo o antimileriano anualmente. O antimileriano, para quem não sabe, é um exame de sangue, dosa um hormônio no sangue, para tentar estimar a reserva ovariana, que é o estoque de óvulos, que é o que a doutora Michele estava falando. E existe um hábito dos ginecologistas até de pedirem antimileriano anualmente. E se o antimileriano dá um valor alto, ele tranquiliza a paciente de que não é necessário congelar os óvulos. E eu penso que é justamente ao contrário, né? Eu acho que o antimileriano baixo, ele deve acelerar os planos de se congelar os óvulos. Mas o antimileriano normal ou alto não é uma razão para adiar o congelamento de óvulo. O congelamento de óvulo, como você falou, Michele, eu acho que o norte pra gente, o principal, é a idade e não ter planos de gravidez no curto prazo, né? E aí, voltando ao que eu estava falando da regra, que eu falo assim, olha, se você chegou nos 30 anos, que é exatamente a idade que você colocou como sinal amarelo, e não pensa em ter filho nos próximos 2 anos, pretende ter 2 filhos ou mais, ou tem um antimileriano menor do que 2, aos 30 anos, então qualquer um desses 3, eu brinco que é a regra dos 2, né? Porque é 2 anos, 2 filhos, antimileriano de 2. Você deveria acelerar os seus planos de congelar ovos. Né? Nossa, eu adorei isso. Não é? É uma regra prática, a regra dos 2, lembrem disso, tá? E aí, nessa regra é muito importante, tá? O antimileriano abaixo de 2 é um fator para você se antecipar e congelar os ovos. Mas o acima de 2 não é para ficar tranquila. Porque se você continua com os planos adiados em 2 anos de gravidez ou mais, e se você pretende ter 2 filhos ou mais, mesmo que seu antimileriano seja 4, congela. Aliás, é um ótimo momento para congelar, né? Exato. Um antimileriano alto, vai ter mais ovos, etc. Né? Não, é o sonho, né? Não é? Então, você fica feliz quando chega uma paciente com 2,7, né? Quando chega uma paciente com 1,3 de antimileriano, você já pensa, olha, vai precisar de mais de um ciclo, muito provavelmente. Então, o mundo ideal seria que as pessoas congelassem enquanto ainda tem uma reserva ovariana boa e uma chance maior de, com um ciclo, conseguir uma quantidade boa de ovos. Você sabe, Oski, isso que você falou de dosar antimileriano todos os anos, hoje eu atendi uma paciente exatamente assim. Ela passou comigo, com os 3 antimilerianos ali, ela fez num laboratório que aparece, sabe, o evolutivo, Sim. uns 3 antimilerianos. E aí era tipo 2 e pouco, 0,7. Então, a gente não consegue prever. Ela tinha ali um alerta, uma paciente que tem uma tiroidite de Hashimoto, é um alerta ali, mas foi uma queda muito acentuada. Ela saiu de um congelamento super tranquilo, que nós faríamos, impossível falar que sem apreensão, sem ansiedade, mas com
uma coisa mais tranquila, algo mais tranquilo, para um congelamento estressada, faremos 2, 3 ou até mais ciclos para conseguir uma quantidade boa de óvulos, e assim, para ontem, né? Não tem mais um tempo de vou me organizar, não. Teve que ser um congelamento para ontem. Então é isso, a gente não consegue prever, e o antimileriano anual, infelizmente, não existe ainda, né, algo que a gente consiga de forma palpável avaliar isso. Muito bom. Você falou um pouquinho sobre o planejamento do tratamento, né, Michele? Do número de ciclos. E eu acho que essa é uma dúvida comum das pacientes, dos ginecologistas. Quantos ovos precisa deixar congelado? A gente está falando de congelar, né? Mas a gente deixa congelado um ovo, 10, 50. Como é que funciona isso? Como é que você senta ali na consulta, junto com a paciente, e faz um planejamento? Então, assim, ó, vamos deixar congelados tantos ovos. Então, isso é complicado, né? Assim, quanto mais óvulos, melhor. Lembrando que quando nós iremos descongelar esses óvulos, nós não sabemos o que irá acontecer ali, né? Então, a gente sabe que existem várias perdas. Então, eu vou descongelar, tem alguma perda, alguns não sobrevivem, é uma taxa pequena, mas existe essa perda, alguns não fertilizam, alguns não evoluem para o estágio de blastocisto, que é um estágio que a gente coloca o embrião dentro do útero, alguns não são normais, alguns não evoluem para gestação, então existe uma perda grande da quantidade de óvulos congelados versus uma gravidez. Então, nós precisamos fazer um cálculo que nos dê chances boas de gravidez, um número que dê chances boas. E para nós calcularmos isso, o que mais leva em consideração é a idade da mulher. Lembrando que, com o passar do tempo, os óvulos perdem a qualidade. Então, quanto mais velha, eu odeio falar isso, mas velha a mulher está, maior quantidade de óvulos eu vou precisar, porém, eu vou conseguir uma menor quantidade de óvulos por ciclo. Então, tem tudo isso, né? Mundo ideal, de 15 a 20 óvulos. Isso conseguiria pensar em chances por volta de 70% a 80% de gravidez para mulheres ali de até 37, 38 anos. Com mais disso, nunca conseguiríamos chances assim com muitos óvulos. Então, eu tento chegar geralmente de 15 a 20 óvulos. Muitas vezes serão necessários mais de um ciclo para conseguirmos chegar nesse número. E é isso. Muito interessante. Então vejam que naquela idade que a Michele falou que acende o sinal quase que vermelho já, né, que é 37 anos, você precisa congelar mais ou menos 20 ovos para ter uma chance razoável, né? De 70%, 75% de chance de ter um bebê. E na tua experiência, Michele, no dia a dia, uma paciente de 37 anos, é claro, a reserva ovariana é muito variável, né? Então, em qualquer idade, você pode ter uma reserva muito alta ou muito baixa. Mas, na média, as pacientes de 37 anos que te procuram para congelar óvulos, quantos ciclos de estimulação elas precisam fazer para chegar entre 15 e 20? Pelo menos 2, a grande maioria das pacientes. Infelizmente, é muito difícil uma mulher de 37 anos conseguir em um ciclo só mais de 20 óvulos. Claro que existem essas mulheres, mas é a minoria, né? A maioria precisa de pelo menos 2 ciclos. Uma mulher com menos de 35 anos, isso já muda um pouquinho. A gente tem uma quantidade maior de mulheres que conseguem isso. E com 35 anos eu já mudo para 15. 15 já fica um pouco mais tranquila, né? Mas com mais de 37 é a grande minoria. Infelizmente. E é muito importante nós chegarmos nesse número, nesse planejamento, para também fazer o planejamento de ciclos. Olha, muito provavelmente você vai precisar de tantos ciclos para conseguir essa quantidade de ovos. A mulher já tem um preparo de tempo, um preparo psicológico, um ajuste ali até para a parte financeira, um tempo para se organizar. Então, eu acho que esse número-alvo é muito importante. E quando nós não conseguimos esse número-alvo no primeiro ciclo, que é a grande maioria das vezes, eu geralmente sento com a paciente, converso com ela, falo qual que é o percentual de chances de gravidez dela com aquela quantidade de óvulos que nós temos, e juntas nós pensaremos o que vale a pena. A paciente vai falar para mim se ela quer fazer mais um ciclo ou não. Para mim sempre vale a pena fazer mais um ciclo, né? Quero mais óvulos, claro. Mas aí também é uma conversa que eu tenho com a paciente. Muito bom, muito interessante. Então vejam que a idade, ela faz com que, o passar da idade faz com que a gente tenha óvulos que dão menos chance e ao mesmo tempo com que a gente tenha menos óvulos,
Então vira uma conta perversa que você precisa de mais óvulos, mas devido à reserva mais baixa em função da idade, consegue ter menos, né? Eu me lembrei agora, recentemente eu atendi uma paciente que fez congelamento e fez com 30 anos. Ótima, idade ideal. E ela teve 10 óvulos, ela não teve uma resposta tão alta para 30 anos. Aliás, ela veio para mim justamente por causa daquilo que a gente estava conversando, foi fazer o antimileriano com um ginecologista amigo meu, deu mais baixo, deu 1,6, ele me encaminhou a paciente e falou, o antimileriano está meio baixo para a idade, veja aí o que dá para fazer. Eu conversei com a paciente, a gente fez a estimulação, 10 óvulos maduros congelados. E a gente tem aqui na clínica um sistema de inteligência artificial que ele tira a foto dos óvulos da paciente, compara com um banco de mais de 10 mil fotos de óvulos, né? Você usa isso no seu dia a dia também, você conhece, chama Violet. E ele diz pra gente a chance que aquela paciente tem de gravidez estimada com aqueles óvulos. Então, é uma predição muito personalizada para a paciente. E com 30 anos, com 10 óvulos, o sistema fez uma predição de 72% de chance de nascido vivo. Então, vejam só, 30 anos, 10 óvulos, 70%. Ela conseguiu isso com um ciclo. 37 anos, 20 óvulos, 70%. Então, passaram-se 7 anos, ela vai precisar do dobro de óvulos para ter a mesma chance, não é isso? Isso. E ela vai precisar de 2 ciclos, você falou, para chegar nesse número, né? Em média. Em ou média, 3. se ela né? 2 a 3, não é? Se ela, 2 a 3. Né? E, recentemente, eu fiz o cálculo, mas a gente não fez o congelamento. A paciente acabou optando por não fazer. Ela tinha 42 anos, veio com a ideia de congelar óvulos. E a gente fez esse cálculo. E para ela, 42 anos, deu 40 óvulos para ter 70%. Então, para ter os mesmos 70%, 42 anos, precisaria de 40 óvulos. É claro que como ela não fez, eu não tenho para ela a ferramenta da inteligência artificial para predizer exatamente a chance dela. Mas na média, para a idade, seria isso. E na contagem de folículos no ultrassom, ela tinha 5 folículos. Então a gente falou assim, olha, num cenário muito otimista, a gente consegue 5 óvulos. Para chegar em 40, a gente precisaria fazer 8 ciclos. Precisa fazer 8? Não precisa. Ela pode fazer um ciclo e congelar 5. Aí ela teria lá, a gente calculou, acho que daria alguma coisa próxima de 16% de chance de ter uma gravidez com 5 óvulos congelados. E ela falou assim, olha, eu lido muito bem com a possibilidade de eventualmente usar óvulos doados. Não é um problema para mim. E aí a gente optou por seguir esse caminho. Né? Mas só para pontuar aqui, é possível congelar óvulos em qualquer idade, inclusive aos 42. Você provavelmente vai precisar de muito mais ciclos, mas ok, se você tiver ok com essa ideia, você pode seguir em frente e fazer. Né? Eu tenho outros exemplos de pacientes que fizeram vários ciclos e deixaram congelados. Né? Mas também tem a alternativa sempre de recorrer à doação de óvulos, que é um caminho também super válido, né? Você sabe que hoje também eu atendi uma paciente, a gente fica lembrando, né, dos que eu atendi. 42 anos também, que veio para congelar óvulos. Um relacionamento inicial, pensa que se der certo esse relacionamento e talvez engravidar ano que vem, mas um antimileriano baixíssimo, assim, e uma contagem muito baixa, tá? Hoje eu contei, tinha 1 folículo, mas pelo que eu vi, assim, dei uma olhadinha nos exames antigos, de 1 a 2 folículos, né? E eu conversei com ela exatamente sobre isso. Quando nós falamos sobre quantidade de óvulos com uma idade assim mais avançada, os números são assustadores, né? Sim, a estatística joga contra, né? Joga muito contra. São números muito ruins. E eu conversei com ela, porque a gente tem que deixar tudo muito claro, né, para paciente. Olha, vai ter 1, 2 óvulos, sim, com muita sorte 2 óvulos, mas vai ter vai ter que fazer muitos e muitos ciclos. Eu conversei com ela e ela falou, olha, Mi, eu quero fazer mesmo com isso, porque para mim vai ser ainda ter uma chance versus não ter nenhuma chance. E nós optamos por fazer, já conversei com ela,
uma parte que não é tão... Que assim, a gente tem que ver sempre uma parte boa no cenário muito ruim, né? Eu conversei com ela, pelo menos, quando a reserva, nesse caso, é muito, 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 muito baixinha, a gente consegue fazer uma economia muito grande de medicação, né? Então vai ser meio que ciclo natural. Só que ela vai ter que fazer aí, nós conversamos próximo a 10 ciclos, e ela está disposta. Não sei se ela se manterá, né? Assim, porque é difícil, o psicológico é complicado, mas pensamos em fazer assim. Só que é isso. Por isso que é muito interessante conversar, né? Porque vai muito de cada pessoa, né? Exatamente. E não dá para eu resolver para ela. O paciente tem que resolver. Exatamente, Michele. E você sabe que outra coisa interessante, que a gente estava conversando isso ontem, inclusive, com uma outra médica que eu estava batendo um papo aí sobre reprodução, e a gente chegou nessa conclusão. Os trabalhos hoje publicados, o congelamento de óvulos ele é muito novo, né? Assim, a gente congela óvulos com essa técnica que funciona bem, que é a vitrificação, desde 2007, 2008, mas até 2012 era considerado experimental. A partir de 2012, quer dizer, pouco mais de 10 anos, pouco mais de uma década, se tornou uma coisa de poder ser usada na prática clínica. Por isso que muitas pacientes falam, não tinha ouvido falar disso antes, por que só agora? Porque é recente mesmo, né? E aí a gente estava falando sobre os trabalhos que têm saído agora, depois de uma década de congelamento de óvulos, sobre o uso desses óvulos congelados, no caso de congelamento social. Né? Depois a gente pode até falar um pouquinho sobre congelamento por indicações médicas, mas esse congelamento de adiamento da maternidade. E os estudos falam em números muito baixos de retorno, né? 8%, 12%, 14%. Eu acho que o maior número que eu já vi de retorno foi alguma coisa próxima de 20%. Ou seja, de cada 10 pacientes que congelam, 8 não voltam para usar esses óvulos, né? E aí muita gente questiona não a eficácia do tratamento, que a gente sabe que ele é eficaz, você descongela, sobrevive bem, fertiliza bem, forma embriões euploides, é seguro e dá gravidez. Mas questiona-se a custo-efetividade do ponto de vista populacional. Quer dizer, a gente está fazendo um tratamento para um monte de gente, sabendo que a maioria não vai voltar. Mas aí entra um pouco no que você falou de individualizar e conversar com a paciente, e é exatamente o que essa paciente falou que ela quer fazer. Porque quando a pessoa congela o óvulo, ela tira como se fosse um peso, né? Ok, congelar o óvulo não é igual ficar grávida, a gente não tem nenhuma garantia de que aqueles ovos congelados de fato vão virar um bebê, é uma expectativa é uma chance né? Mas a gente não pode falar para a mulher que é certeza que ela vai conseguir engravidar, mesmo que ela deixe 20, 30 óvulos com 30 anos de idade. Não dá para ter essa certeza. Porque tem útero, tem sêmen, tem coisas que a gente não controla, né? Mas é o que está ao alcance. Então fica aquela ideia martelando, olha, o tempo está passando, você precisa engravidar, o ginecologista fala, o outro médico fala, a amiga fala, a mãe fala, a tia fala, não vai engravidar, tá ficando velha, blá, blá, blá. E a única coisa palpável que está ao alcance dessas mulheres para resolver esse problema com a solução que a gente tem hoje, que talvez não seja a ideal, a melhor, mas é a única que a gente tem, é congelar o óvulo. Então tira um peso, né? Não vai voltar. Tudo bem, não vai voltar, mas fez o que estava ao alcance. E se tiver nos 20% que precisou voltar, vai ter uma chance muito maior. Né? E ninguém quer usar esses óvulos, né? Eu acredito que a grande maioria das mulheres não querem usar esses óvulos, né? Só que realmente tira uma coisa social que existe na mulher. Já existe na mulher 35 anos mais ali, né? Eu acho que existe muito mais, dá uma leveza. Isso é muito individual, tem que conversar com a paciente. Cada mulher leva isso de uma forma muito diferente. Exato. Não tão diferente, né? Muito próxima, mas assim, existem pesos diferentes. Nós temos uma criação que fala que tem que casar, tem que ter filho, e as mulheres, às vezes, as que estão mais resolvidas, que acham que isso não tem impacto na vida delas, na hora que vê, tem sim. Então, não que elas precisem, mas existe uma pressão muito grande, né? Então, eu acho também que vale a pena muitas vezes do ponto social. Eu estava vendo, né, e também a maioria das mulheres que voltam, existe um percentual maior de mulheres que usam sêmen congelado, né? Não que a maioria use sêmen congelado, mas existe um percentual maior.
Então a gente vê aí que quando falam que a maioria das mulheres que não engravidam é por falta de um relacionamento, mostra mais uma vez. Exato, é muito bem lembrado. Exatamente, esses estudos todos que falam da volta, eles correlacionam muito com isso. Então, as mulheres que no momento inicial já consideravam a maternidade solo como uma opção, são as que mais voltam. Né? São as que mais voltam. É verdade isso. E às vezes tirar esse peso, essa paciente, por exemplo, que eu dei o exemplo de 42 anos que não quis congelar, que optou por usar óvulos doados quando ela for engravidar, ela comentou exatamente isso na consulta. Ela falou assim, olha, vir até aqui, conversar sobre o assunto, ver os números, entender o problema e dar uma solução, no caso dela a solução não foi congelar ovos, foi não fazer nada e quando for engravidar usar óvulos doados, tirou esse peso. Porque agora ela está com o problema resolvido. Né? Então, eu acho que procurar um especialista em reprodução assistida, qualquer que seja a decisão que saia dessa consulta, ajuda muito a tirar esse peso, né? Porque às vezes a pessoa está sofrendo em casa com dúvidas que ela nem cogitou que pode congelar óvulo ou que pode não congelar e usar óvulo doado se precisar lá na frente. Então, ter essa informação tira um peso, né? Tem que ter coragem, né, Oski? Eu acho que muitas mulheres que vão para essa consulta de congelamento falam isso, né? Tem que ter coragem de você enfrentar uma situação que muitas vezes não é a situação que você quer enfrentar, né? Então, acho que precisa ter coragem mesmo ali de enfrentar essa situação. E a gente acaba postergando, e quando eu falo a gente é porque eu me incluo total nessa situação, eu sou essa mulher, né, que congelou ovos. A gente acaba postergando, e isso vira uma bola de neve, né? Cada vez pior. Muito bom. Gente, agora eu gostaria de passar para a última parte da nossa conversa, que a gente já explorou bastante coisa aqui sobre fatores da fertilidade e o que considerar antes de decidir o congelamento de óvulos e tudo mais, que são mitos e verdades, Michele. Última parte, mitos e verdades sobre a saúde reprodutiva. Então, assim, a gente conversou no começo que os alimentos não processados, os alimentos integrais, naturais, comida de verdade, né, que o pessoal costuma chamar, é melhor, né? Mas eu sei que existem alguns alimentos que as pessoas consideram meio milagrosos, assim, né? Existe algum alimento que, de fato, tenha comprovação que aumenta a fertilidade? Abacaxi, sei lá, falam de tudo, né? Infelizmente não, Oski. Queria que tivesse, viu? Ia ser muito bom, mas infelizmente não tem nenhum alimento que comprove. Até as dietas falam as mediterrâneas, alguns estudos falam que pode melhorar a fertilidade, outros falam que não. O que a gente sabe é que ter uma alimentação saudável e comer verduras, legumes orgânicos, proteína de boa qualidade melhora. Felizmente não tem, mas eu falo para os pacientes, atrapalhar não vai. Se você acredita e tá a fim de comer abacaxi, coma abacaxi e vai ser feliz. Exatamente. Não come demais que dá afta. Minha avó falava isso. É verdade. Não é? Suplementos. Tem algum suplemento que sabidamente aumenta a fertilidade? Sabidamente, com certeza, também não. Existem suplementos que aparentemente melhoram, coenzima Q10, que eu acho que pega bem nessa parte mitocondrial aí. Coenzima Q10, você estar em deficiência de alguma vitamina suplementar, melhora. Então, se a paciente tem deficiência de vitamina B12, uma anemia, deficiência de vitamina D, aí vale muito a pena suplementar. Isso mostra que tem benefício, mas demais suplementos como um todos não tem comprovação. A gente sabe que o uso de antioxidante, algumas coisas poderiam melhorar. E é a mesma coisa que eu falo para paciente. Prejudicar não vai, né? Claro que a gente não vai passar um monte de vitamina para todo mundo, porque existe um custo que não é pequeno, mas melhoraria. Ômega 3, DHA também. Tá bom, então coenzima Q10, ômega 3, DHA. 3 coisas que... E vitamina D, B12, entre outras, que melhorariam. Você que é muito bom nessa parte, Oscar. Eu que sou muito bom. Ele deu várias aulas já pra gente sobre isso, agora eu acho que eu quero ver o que você vai falar. Não, eu concordo. Acho que, assim, as que tem mais evidência é coenzima Q10, né? Isso não tenha dúvida, que é o que você falou, função mitocondrial. Ômega 3
DHA e EPA, mas mais DHA, EPA mais saúde cardiovascular, né? E claro, se você está tentando de fato engravidar, aí o complexo B é muito importante, né? Principalmente B9, que é a família dos folatos, né? Que vai prevenir uma série de malformações do bebê, etc. E vitamina D, né? Que hoje em dia a gente tem uma epidemia aí de deficiência de vitamina D, tanto por má alimentação, as pessoas não comem muito oleaginosas, peixes mais gordos, e por exposição solar, né? A gente fica o dia inteiro assim, em ambientes fechados, quando sai do trabalho já tá escuro, não toma sol. A rotina coreana de pele, cada vez mais tá na moda, não toma sol em hipótese alguma. Rotina coreana, coreana pele agora. Coreana, não sabia dessa. Michele sempre trazendo novidades do mundo da moda. Muito bom. Falando um pouquinho de genética, Michele, claro que a genética vai ter uma interferência no estilo de vida, tem pessoas que não comem tão bem e não ganham peso, tem pessoas que têm mais aptidão para atividade física, etc. Mas pensando na fertilidade especificamente, eu escuto muitas dúvidas do tipo, eu entrei na menarca, né, para quem não sabe, a primeira menstruação da menina, muito cedo, ou na minha família as pessoas entram na menopausa muito tarde ou muito cedo, né? Para quem não sabe, a menopausa média aqui no Brasil é 50 anos, mais ou menos, né? O que isso de genética, de antecedente familiar, de primeira menstruação, de menopausa, pode servir para a mulher como algum fator de alerta, pensando no estoque de óvulos, fertilidade e tudo mais que a gente conversou aqui? Faz parte da minha anamnese com paciente que pensa em congelar ou para os pacientes que irão fazer uma fertilização in vitro. Aí eu sempre pergunto, você sabe mais ou menos qual a idade que as mulheres da sua família entram na menopausa? Isso tem uma relação importante, a idade que a sua mãe entrou. As pacientes costumam, nós mulheres, né, costumamos entrar mais ou menos ali numa idade parecida, e o que eu já falei, né, 10 anos antes da menopausa, a nossa fertilidade já começa a cair de uma forma importante. Então, o histórico familiar de menopausa precoce me preocupa muito. É aquela paciente que, por exemplo, falando de congelamento de óvulos, que ao invés de congelar com 32, talvez eu congelasse com 28 ou 29 anos, tá? Porque com 32, ela provavelmente vai ter reserva ovariana de uma mulher, a maioria das mulheres de 39, 38 anos. Então, a idade da menopausa familiar é o mais importante. A idade da menarca pode, sim, ter relação, mas ao mesmo tempo mulheres que menstruam a primeira vez mais nova também tem maior chance de ter síndrome de ovário policístico, que é o oposto, né? Então, para mim, o principal seria idade que a família entra na menopausa. Muito interessante. Então, olha só, um alerta importante, vamos reforçar, porque você tinha falado essa informação rapidamente, né, dos 10 anos, e agora falou de novo, então acho que é uma informação importante. 10 anos antes de entrar na menopausa, o estoque de óvulos, a reserva ovariana já está muito baixa, né? Mas eu não sei a idade que eu vou entrar na menopausa. Sim, mas você sabe a idade da sua mãe. Então, se a sua mãe entrou na menopausa, por exemplo, com 40 anos, quer dizer que com 30, o estoque de óvulos dela provavelmente já estava muito baixo. E se você tiver a mesma genética dela, com 30, seu estoque de óvulos já pode estar muito baixo, tão baixo quanto o de uma mulher de 40 anos na média. Exatamente. Então ela deveria pensar em congelar muito mais cedo. Com certeza. Né? Então é um sinal de alerta para vocês. E muitas mulheres não sabem, tá? Quando eu pergunto, por vários motivos. Primeiro que, geralmente, as nossas mães tiveram a gente com o quê? 20 e poucos anos? Minha mãe, com 30 anos, já tinha nós duas, né? Acho que teve eu, a Laís, com 26 anos de idade. Então, muitas vezes, as pessoas não se preocupam com isso, não perguntam. A menopausa, hoje em dia, tem uma importância, não é uma importância, mas as pessoas dão mais importância para a menopausa agora. Antigamente, uma mulher entrava na menopausa, era assim, paciência, é o que vai acontecer. Então, hoje se fala muito sobre menopausa, reposição hormonal, mas antigamente não se falava. Muitas vezes nossas mães não fizeram, a gente não tem a mínima ideia de quando a mãe entrou na menopausa. Muitas tiraram o útero, né? Muitas tiraram. Que é comum, esterectomia, né? Tiraram o útero, enfim, assim, muita gente não sabe qual é a idade da mãe, e muitas pessoas que falam pra mim, eu devo ser muito fértil, minha mãe tem 5 filhos. Quando você vai ver, a mãe teve 5 filhos com menos de 30 anos de idade. Então, talvez você, com 35 anos de idade, já esteja ali caindo. Então, se você não sabe, pergunte para sua mãe. Se sua mãe tirou o útero, pergunte para sua tia, veja com sua avó que idade que isso tem importância, sim.
Muito bom. Michele, caminhando agora para o nosso final, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, dizer que foi um prazer bater esse papo contigo. Acho que você trouxe aí informações muito importantes e muito relevantes para quem está nos escutando. Acho que vai ajudar muita gente que está na dúvida, que não tem esses conhecimentos que a gente difundiu aqui sobre idade, reserva e tudo que pode ser feito, né? Para quem nos acompanhou também, muito obrigado por ter assistido esse videocast aqui até o final. Espero que vocês usem com muita sabedoria todas as informações que a doutora Michele trouxe e que eu trouxe também sobre hábitos de vida, sono, boa alimentação, evitar hábitos ruins, cigarro eletrônico, que a gente falou, né? E também a questão do congelamento de ovos, né? Os alertas que a gente trouxe de idades importantes para procurar um médico especialista em reprodução assistida, os alertas sobre a questão genética, sobre fatores que são fatores de risco para você procurar o congelamento de ovos, a questão de não ficar adiando o congelamento por outras questões, por exemplo, porque fez o exame e estava tudo bem. Não, o critério para congelar ovos é idade. Então eu espero que todas as informações sejam muito úteis para vocês que nos assistiram. Divulgue essas informações para as pessoas que vocês conhecem, que estão na mesma situação. E eu aguardo vocês no nosso próximo episódio aqui do Sonho Bem-vindo, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Michele. Muito obrigada. É importante dizer que esse videocast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não substitui uma consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte sempre o seu médico.